Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Ana Maria, sou aluna do 7º período de administração e estamos aqui para dar a introdução ao nosso trabalho, cujo tema abordado foi ética e lógica na área do direito. A nossa equipe ficou com o trabalho de número 14 e é composto por Tayane, Carioline, Maria das Vitórias, Dália Jéssicas, Vinícius, Tércio e Maria Eduarda. O presente trabalho tem como objetivo explanar sobre a origem do direito, bem como explicar que não há como desassociar o direito da ética e lógica, pois garantem a racionalidade, a justiça, a legitimidade e a efetividade do sistema jurídico. Através da interação entre essas áreas, o direito se torna um instrumento fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Seguindo o slide, nós resumimos um pouco sobre a ética e a lógica na área do direito. A interseção entre ética e lógica é crucial na área do direito. A ética ela se refere aos princípios morais e valores que guiam as decisões e a conduta dos profissionais jurídicos. Isso inclui advogados, promotores, juízes, entre outros. Aborda também questões como justiça, imparcialidade, honestidade, confidencialidade e respeito pelos direitos humanos. Por outro lado, a lógica refere-se à aplicação de princípios lógicos e à interpretação das leis, garantindo que as decisões judiciais sejam fundamentadas em raciocínio sólido e que as leis sejam interpretadas de maneira consistente e coerente. É possível analisarmos que várias vezes a lei, a ética e a lógica, ela é introduzida dentro da área do direito. Momentos esses como tomada de decisões, argumentação, interpretações de leis e, por fim, resolução do conflito. Portanto, ética e lógica são fundamentais para a prática do direito, pois ajudam a garantir que decisões legais sejam tanto moralmente corretas quanto logicamente válidas. Pronto, gente. Levando para o contexto histórico, o direito ele passou a surgir no Brasil a partir do descobrimento, as evidências legais, vamos dizer assim, quando os portugueses eles chegaram no Brasil que se depararam com os povos indígenas, um povo totalmente vivendo ao natural, né, sem nenhuma orientação jurídica. Então, quando Portugal descobriu o Brasil, eles adotaram, num primeiro momento, o sistema das capitanias hereditárias, onde eram nominados os donatários que ficavam responsáveis por uma faixa de terra. E o poder era centralizado nas mãos deles, certo? Só que aí esse governo ele fracassou e em 1549, então foi determinado um governador geral, que ficou responsável por vigorar as leis portuguesas no Novo Rio. Após o fracasso também desse governador geral e em decorrência da guerra, né, a Guerra Napoleônica, a família imperial de Portugal ela se mudou para o Brasil. Então, assim, entre 1908 e 1822, foi dado início ao Império Português, onde a corte portuguesa se instaurou no Brasil. E foi dado, então, ao início do Brasil Império, que foi um período de grande desenvolvimento para a colônia, onde foram criados o Banco do Brasil, escolas de medicina, no caso, universidades, a abertura dos portos, e entre outros avanços significativos em decorrência da família portuguesa estar sediada no Brasil. Em 1821, Dom João ele retornou para Portugal, né, após esse período mais de conflito, deixando o filho dele, Dom Pedro, como regente. Então, um ano depois, Dom Pedro ele proclamou a independência do Brasil e que foi dado então ao governo imperial sob seu comando e posteriormente com Dom Pedro II. Essa foi a fase do Brasil Império. Já levando
para a Era Vargas, a gente tem um período de grandes avanços. Foi um período que foi marcado por profundas reformas, que estruturou o sistema jurídico nacional. Apesar desses grandes avanços, foi marcado por grandes períodos com restrição de direitos civis e políticos, configurando um legado complexo e controverso. Foi na Era Vargas que foi decretada a consolidação dos direitos sociais, como, por exemplo, foi determinado o limite da jornada de trabalho, a garantia do descanso semanal remunerado, assim como também a ampliação dos direitos para grupos específicos, que no caso seria, por exemplo, as mulheres conquistaram o direito de voto, a proteção da criança e do adolescente. Foi também criada a Justiça do Trabalho, que era especializada em mediar os conflitos entre empregados e empregadores, e também a criação do Código Eleitoral, que ampliou também o direito ao voto e foi instituído a Justiça Eleitoral. Após a Era Vargas, veio a democracia liberal e a ditadura. Apesar da Era Vargas ter sido sim, um grande desenvolvimento, mas ela também era marcada, como eu já falei, pelo autoritarismo. Só que aí, na nova Constituição, ela foi promulgada em 1946. Nesse tempo, houve muito progresso político, estrutural e econômico, como a industrialização, que aí nessa fase já estava sendo vivida a terceira revolução industrial. E aí, como os partidos de esquerda eles tiveram um grande avanço, em 1964 foi decretado o golpe militar, que foi um período marcado pela repressão política, censura e tortura. Como todos já sabem, foi um período obscuro do nosso sistema jurídico, do nosso país. Em 1985, houve o retorno da democracia com as eleições de Tancredo Neves, que, no entanto, ele chegou a falecer e o seu vice, José Sarney, ele assumiu o cargo em 1985 e, como primeira medida, ele convocou a Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova Carta Magna que sepultasse definitivamente os vestígios da ditadura militar. Enfim, em 5 de outubro de 1988, após grandes debates, foi promulgada a nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, que vigora até hoje. De 1988 para cá, ela já teve mais de 131 emendas. E ela busca, os pilares dessa Constituição, elas se baseiam no princípio da democracia, da cidadania e defesa dos direitos e das garantias fundamentais. Então, esse é o nosso sistema jurídico que vigora até os dias atuais. Na análise jurídica do direito, é onde envolve examinar e interpretar as leis e seus regulamentos, compreender seu significado e aplicar os princípios legais para a resolução de um caso. E já na ética, na análise ética do direito, aborda os direitos morais, isso inclui considerações sobre justiça, igualdade, dignidade humana e o impacto das leis na sociedade. A falta de ética pode resultar em injustiça, abuso de poder e desigualdades em nossa sociedade. Vai, Eduarda. A análise lógica do direito, ela é uma área que examina com os princípios lógicos e argumentativos, que são aplicados na parte jurídica. Algumas maneiras pelas quais as lógicas desempenham um papel fundamental no direito seria a argumentação jurídica, análise de evidências, jurisdição e competência. Desempenham um papel crucial em todas as etapas do processo jurídico, desde a interpretação de leis até a apresentação de argumentos em tribunais. Uma compreensão sólida dos princípios lógicos e essencial para uma prática jurídica eficaz e justa. Chegando à nossa conclusão,
A história do direito no Brasil, desde a colônia até a era contemporânea, reflete uma complexa evolução cultural, social e política. A análise jurídica, ética e lógica do direito permite compreender não apenas sua evolução histórica, mas também os desafios e dilemas enfrentados pela sociedade brasileira na busca por um sistema jurídico justo e equitativo. A aplicação dos princípios éticos e lógicos no campo jurídico é essencial para garantir a integridade do sistema legal e promover uma sociedade mais justa e democrática. A interconexão entre esses três pilares é indissociável. A ética fornece os valores que fundamentam o direito, enquanto a lógica garante a coerência e justiça das leis. O direito, por sua vez, concretiza os princípios éticos e torna-os aplicáveis na prática social. Logo, não há direito sem lógica e sem ética. É isso, então, professor, o nosso trabalho, esses três pilares, direito, ética e lógica, a gente entende que eles não existem um sem o outro. Então, era isso e obrigada. Valeu aí, meninas.